Beleza, vamos recomeçar, né? O tema de hoje é uma conversa assim que eu acho legal. Não é algo que a gente já não tenha falado de outras maneiras, mas nós decidimos repetir, né? Focar nela. O tema é o seguinte: planejando além do trabalho. Seja seu maior cliente. É até uma frase que parece coach, né? Mas não é coach. Vocês sabem que a gente não faz isso, né? É assim, é uma coisa que é bem normal de você, tipo assim, se perder de não conseguir planejar além do trabalho, né? Porque normalmente como freelancer coach motivacional, não sei. É normal você acabar tendo muitos trabalhos e aí de tanto trabalho você esquece completamente que você também tem as suas próprias coisas, né? É nisso que a gente vai falar, vai se focar hoje. Que é muito fácil, de verdade, ficar viciado, né? E assim, tem um efeito que eu percebo que é o seguinte: o cara fica viciado na facilidade que é receber, por exemplo, commissions, e as commissions já vêm arrumadas para a pessoa simplesmente pegou, fez, que é, eu quero um personagem assim, tá aqui a referência, nesse cenário tá aqui, entendeu? E a pessoa fica nesse... já tá bem estabelecida, né? Aí a pessoa, nossa, como é fácil, eu ganho dinheiro, eu desenho exatamente isso. E quando você tá fazendo pra você, tem toda aquela coisa criativa, né, de você criar coisas, criar um mundo novo só seu, uma história que você quer contar, acaba sendo mais... assim, eu não tô dizendo que trabalhoso, mas acaba sendo mais trabalhoso arrumar o tempo pra você do que a commission, que chega lá prontinha e ainda vem com dinheiro, que é um negócio que todo mundo precisa, né, pra se sustentar, e acaba entrando nesse negócio. E a gente vai falar sobre como superar isso, ou como planejar sobre isso. Na verdade, deixa eu complementar assim o que o Giovanni está falando, né? O que é que acontece? O problema disso tudo é porque quando a gente entra nesse ciclo, o crescimento para. Por que o crescimento para? Porque você fica confortável. E conforto dentro dessas áreas criativas, música, roteiro, desenho, pintura, conforto ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele faz com que você se torne preguiçoso. Assim, que você não busque novas coisas, que você não tente melhorar. E isso daí é algo bom por um lado, né? Porque, tipo assim, você conquistou sua segurança financeira, você conquistou sua independência, mas é ruim porque às vezes você não quer ir além, não sente aquela vontade de ir além. E, assim, isso pode minar uma carreira, pode impedir você até de ir bem melhor, bem mais, até às vezes de ganhar mais. Mas não é ganhar, porque ganhar em termos financeiros nem é o grande objetivo, mas é voltar para aquela mesma coisa que a gente já falou em outras vezes. Tipo, por que você desenha? Por que você faz algo? Por que você quer fazer? E você vai, se você não tomar cuidado, você vai perdendo essa essência. Tipo, o que te motivou a desenhar, isso quando é o desenho, normalmente não é o dinheiro. Eu nunca vi ninguém dizer assim, vou virar desenhista porque desenhista ganha bem. Eu acho que é o oposto, né? Tipo, normalmente o pessoal que quer ser desenhista, apesar de desenhista não ganhar bem. Normalmente é assim. Então, tipo assim, quando o cara começa a ganhar bem, que ele faz algumas coisas e tal, aí pode acontecer isso. E, tipo, tem que ter um pouquinho de cuidado e principalmente revisar a si mesmo. Pensar, cara, o que é que eu quero nisso aqui, sabe?
Eu acho que é aquela palavra, né? Prioridades, né? Quais são as minhas prioridades? Quais são as minhas prioridades? Por que eu trabalho? Por que eu desenho? Por que eu escrevo? Por quê? Porque eu continuo vivendo. Assim, é literalmente, porque eu continuo vivendo. Sabe? É quase que uma pergunta assim. E nunca, eu acho que nunca, jamais a resposta vai ser para ganhar dinheiro. Porque dinheiro, ele não é a finalidade. Dinheiro é um meio. O que isso significa? Que dinheiro não é aonde você quer chegar. Dinheiro é algo que você ganha, precisa, usa para poder fazer algo, para chegar a uma finalidade, seja uma viagem. Por exemplo, aqui, se eu não estiver viajando, claro, eu preciso do dinheiro para quê? Para manter a casa, para manter o meu conforto, para manter o computador ligado, para eu dar ração para minha gata. Mas entendeu? ao mesmo tempo, por que ela quer que essas coisas estejam funcionando? Para quê? Para eu poder desenhar. Para você poder desenhar. Mas há trabalho? Não. Exatamente. Se for para ficar só no trabalho, meu amigo, você vai sofrer. Você vai só sofrer. Pois é. Deixa eu ver aqui o que o Maou tá falando. Estou passando por isso. Atualmente só estou pegando trabalhos e quase nada de projetos pessoais. O que acaba até me atrapalhando para postagens em redes e ter um portfólio que não seja 60% de comissões. Eu vou dar uma dica só sobre isso aí, Maú. Maú, se não tiver jeito, poste commissions também. Porque o importante é continuar postando. Mas eu entendo o que você está dizendo e isso faz total sentido. Sim. E talvez a live de hoje tenha uma solução para isso. Porque o objetivo é exatamente pegar em você. Tipo assim, é o seu caso. Sim. A live de hoje é exatamente para o seu caso. Então você está na live certa hoje. O que é que acontece? Primeiro vamos fazer assim, um paralelo, né? O que é a diferença? O que é que vocês acham que é a diferença de desenhar para viver e viver para desenhar? Eu vou dar uma ajuda. No português, um pelo outro e outro por um. Tente pensar naquele negócio, um por todos e todos por um. Um por todos seria aquele que está pensando no coletivo, e todos por um é aquele coletivo que pensa num único só. Entendeu? Então, se você pensar nisso, desenhar para viver ou viver para desenhar seria algo diferente, né? Porque desenhar para viver significaria desenhar para conseguir arranjar um meio de vida, não é isso? Isso seria fazer só comissões. Por exemplo, desenhar seria fazer só comissões ou trabalhos onde o desenho está necessariamente associado a dinheiro. A dinheiro, exato. Necessariamente. Então, assim, quando a gente diz que a pessoa desenha para viver, só isso, porque desenhar para viver todo mundo que trabalha faz, né? Não tem problema nisso aí. Mas a pessoa que só desenha para viver é uma pessoa que só faz algo que está necessariamente associado a um lucro, a um ganho. E aí, o que é que acontece? Está errado desenhar para viver? Não, não está. Se for a decisão da pessoa... Não é só questão de decisão. Desenhar para viver é necessário se você quer trabalhar no desenho. Sim. O problema é porque, assim, não é bem problema, mas se você está com o outro pensamento, que é viver para desenhar, e aí pode colocar viver para escrever, viver para fazer suas histórias, para fazer os seus mundos, significa que, na verdade, tudo que você faz é com o objetivo, lembra do todos por um? Tudo que você faz, todos estão para aquele único e simples objetivo, que é de fazer com que você chegue aos seus sonhos. Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que me diz que, assim, quando a gente começa, a gente é muito besta, a gente acha que o que a gente quer, sei lá, é desenhar para uma editora japonesa. Mas o que é que significa desenhar para uma editora japonesa? O que é que significa? O que é que significa isso? Na prática. Na prática, significa que você está fazendo um trabalho pago para alguém. Uhum. Entende o que eu estou dizendo?
Tem algo errado? Não, não está errado. Mas o que você está fazendo é trabalho. Mesmo que seja o trabalho dos sonhos, que você esteja fazendo uma história sua, mas o que você está fazendo a partir desse momento é trabalho. E isso, inclusive, para a gente que trabalha em editora, ficou muito óbvio que mesmo que as histórias sejam nossas e tudo mais, que isso é trabalho. Por quê? Porque alguém tem que lucrar com aquilo, inclusive a gente. Inclusive a nossa obra, Sim. Hasetsu, foi cancelada porque a editora não achou que essa obra no catálogo era necessária, entendeu? É business, entendeu? Mas aí depois foi com outra editora, através Sim. dela, querer recontratar, mas a gente não quis. A gente quis ir para outra. Hasetsu está indo para uma não, outra editora. Não, a Hasetsu já está em outra editora. Já indo. Não se preocupe, não. Não se preocupe não ainda. Aí assim, a gente vai terminar essa história, que é uma história nossa. A gente tá colocando todo o nosso amor nela, mas como é um negócio que é business, né? Isso acaba virando trabalho também. Ou seja, nem isso é totalmente pessoal, é projeto pessoal. Porque, pronto, às vezes a gente queria fazer uma coisa em Hasetsu, queria mais volumes, mais páginas, e o editor, não. Não dá. E não é que o editor esteja errado, é porque uma coisa é o que o mercado quer, outra coisa é o que você quer. E aí é o seguinte, até onde você está fazendo o que você quer? E tipo, até mesmo em Hasetsu, porque o Giovanni podia passar o dia só desenhando Hasetsu, não é? Assim, quando não estivesse trabalhando em comício. Porque já é nosso, já é tudo nosso, é um sonho realizado, desenhar um quadrinho, ser publicado no exterior. Mas daí, é só isso que se quer fazer? Por isso que eu perguntei, seu objetivo é desenhar para uma editora japonesa ou é desenhar? Seu objetivo é ser reconhecido ou ser bom? Por exemplo, Sim. Ou ser foda? Porque são coisas diferentes, viu, gente? Você não precisa ser bom para ser famoso, não. Ou para viver desenhando. Ou para viver desenhando. Você não precisa ser o melhor desenhista do mundo para conseguir viver disso. Pois é. Então, assim, fora todo esse negócio dos clientes, fora tudo isso, por que você desenha? Por que você, sei lá, quando era moleque, pegou num lápis e papel e tentou desenhar um personagem? Sabe? E aí é que entra aquela questão que eu acho que mexe com todo mundo. Você desenha porque você gosta. Entende? Você faz isso porque você gosta. E se você não consegue mais achar o espaço para fazer isso porque gosta, lembrando, não é para fazer por trabalho nem nada, mas sim porque você acorda, poxa, eu podia desenhar, sei lá, um dragão hoje, olha, que vontade de desenhar um dragão cuspindo fogo em cima de um castelo, sabe? Essa coisa assim, que é pura, simples, e que você não precisa nem estar inspirado, mas é botar um negócio no papel, sabe? Aquela vontade de preencher um papel. E é isso que, assim, quando você está dentro do trabalho, que você vai perdendo. Porque você acha que tudo tem que ter uma finalidade financeira. E não precisa. Sabe? Então, assim, mas também tem as formas de se pensar, né? Porque quando a gente está no começo, que todo mundo é ruim, o que é que a gente quer conseguir fazer? É viver disso, não é? Até que você consegue. Não, tenha calma. Eu tô pulando. Você tá pulando aí. Ansiedade Prime. Vai lá. Sabe, quando você tá nesse começo de carreira, você tá treinando, você tá se esforçando, e tem muito tempo para isso normalmente, quando você tá nesse começo, porque você quer ser bom o suficiente para conseguir trabalhar. Então, nessa etapa da vida, o trabalho, ele é incentivador, entendeu? Sim. Ele ajuda você a crescer nessa etapa. Nessa etapa você estuda com gosto, porque você sabe que se ficar bom, você vai chamar a atenção das pessoas. Você vai chamar a atenção e vai ganhar trabalho. Ou seja, o problema que a gente está apresentando aqui, ele é um problema posterior.
Porque ele é um problema que é assim, você já está trabalhando, você já está fazendo que, assim, já conseguiu transformar uma coisa que você gosta, que é desenhar, ou roteirizar, ou música, no seu meio de vida, só que isso se tornou trabalho. E no momento que se tornou trabalho, você parou de fazer porque gosta. E aí você tem que tomar esse cuidado de continuar fazendo porque gosta. Sabe? De você separar o que é trabalho e o que é você. Um Saci montado no dragão fazendo entrega da Shopee. Pronto, aproveita e desenha isso aí, Fumelão. Você já deu a ideia, vai ter que fazer. A ideia é sua, hein? Pois é. E aí, a gente tem uma sugestão, que é a mesma sugestão do que a gente faz aqui, de como encarar isso. Que como é? Eu vou chamar até de autofagia da profissão. Que a autofagia é quando seria uma pessoa que come a si mesmo, né? Nossa. Pois é. Mas o que seria essa autofagia? Você seria o seu cliente. Você pagaria para desenhar. Para você. Pagar é mais em relação a tempo. É um conceito. Né? Que é, você separar um tempo para você. Porque você vai separar um tempo para você. Do mesmo jeito que você não, segunda, terça, quarta, eu tenho um tempo para os meus clientes. Então é só você ser mais um, né? Sim, essa é a ideia. Você se incluir como cliente. E inclusive não é qualquer cliente, você tem que ser seu cliente mais importante. Aquele cliente que você tem que bajular. Você tem que ser aquele cliente que você tem que bajular. Paulo, oxe, eu? Que foi, Magagiota? Oi? Ah, deve ser por causa da autofagia. É, autofagia. Então, você se comendo. Coisa feia. Então, pensa assim, e se eu me encarasse como um cliente? O que é que eu exijo dos meus clientes? Sabe? Então, você vai se exigir de você mesmo. Poxa, se eu fosse pedir um desenho para alguém, como é que eu pediria? Olha o meu comentário acima. Deixa eu ver, mal. Vixe, é porque eu já perdi a visão. Peraí, eu vou dar uma olhadinha aqui fora. Peraí. Pronto, é porque foi um comentário que eu tinha lido, mas você quer que eu comente o que desse comentário, Maú? Que eu vi que é de que você faz dos seus clientes ainda, acho do caralho, mas acha que aquilo não é pra você. Mas é o que você acha que é pra você? Assim, a gente até comentou, mas assim, como você não falou nada, aí... Pois é, então eu preciso entender. Pronto, assim, enquanto você pensa aí, eu vou completar com uma coisa. Porque assim, você já está trabalhando há uns 5 anos, um exemplo. E aí você tem vários clientes e você termina o trabalho para um, e aí os caras espalham, fulano faz isso aqui. Se você ficar só nisso, você vai ser conhecido como um cara que faz aquele tipo de coisa. Não com as coisas que você quer fazer. Por exemplo, Giovana desenha um tipo de hentai aí, sei lá, bondade. Sim. Giovana, o cara se agradou, postou o desenho. Sim. E aí atraiu um bocado de cliente e disse, Giovana só fizer isso... Se eu ficar só nesse trabalho... Vai ser um artista de bondade. O nome de tênis ia ficar conhecido como, aquele cara lá... Do né? bondade. Aquele cara, né? Aquele cara lá que faz os bondage legal. Se eu ficar presa a isso, eu vou virar uma coisa que eu não quero, entendeu? Mas se eu coloco no mundo os meus pensamentos, as minhas ilustrações, eu vou chamar a atenção por isso. E isso que você faz por você é aquilo que pode te levar longe. É isso. Pronto, quando a gente fez o Silent Mangá, foi um negócio que não tinha dinheiro. A gente pensou, não, vamos tentar. E aí fazia pós-trabalho, madrugada. Engraçado esse negócio de tomava energético. Esse negócio de H e nem me deu de tênis. Isso foi um cara que foi comentar com outro cara que tinha postado desenho achado bonito, retweetado. Aí, quem é que fez esse desenho? Aí o cara respondeu, não, H e nem me deu de tênis. Aí a gente achou engraçado. Aí eu comecei a rir. Eu sou um cara. Eu sou um cara agora. Pronto.
Porque não é como se tivesse informação suficiente para saber que Giovanna é uma moça, mas... Aí no Twitter eu sou esse nome, um cara chamado Eutênis no Twitter. E no Instagram, que eu posto mais coisas assim sobre mim, assim, mais do dia a dia, eu boto não sou um cara chamado Eutênis. É tipo aquele episódio de Boondocks, um cafetão chamado Maciota. Sim, tem a mesma sonoridade, inclusive. Pois é. Minha maior dificuldade é dividir o tempo entre trabalho e estudo, fora que eu estou percebendo que as comissões, por serem ideias prontas, estão afetando a minha criatividade nos meus próprios projetos. Além de ter que gerenciar postagens em redes sociais e tudo mais. Pronto, Mal. E você chegou num ponto aí que é importante. Você sabe por que você está fazendo comissão com tanta facilidade e está tendo dificuldade de criar suas próprias coisas? Foi a primeira coisa que eu falei. Ela falou, mas eu quero chegar mais longe nisso aí. Vai. O problema que está fazendo que você se torne menos criativo não é que você esteja se tornando menos criativo, é porque a gente fica bom naquilo que a gente faz, naquilo que a gente treina. Se o que você faz muito é comissão, você vai ficar muito bom em entregar trabalhos comissionados. Se o que você mais treina é desenvolver uma ideia do zero, é nisso que você vai ficar bom. Não sei se você está compreendendo. É assim, até mesmo o desenho, porque tem muita gente que diz, não, desenhe 10 mil horas que você vai virar um desenhista profissional. Está errado, porque o desenho tem muito aspecto. Tem muitos aspectos na ilustração. Por exemplo, você desenhar não é pintar, desenhar personagens não é desenhar cenários, desenhar cenas não é desenhar pin-up. Entende o que eu estou dizendo? Então você tende a ficar muito bom naquilo que você treina. Então, se você não está treinando esse desenho criativo, vamos chamar de desenho criativo que fica mais fácil de entender. Esse desenho onde você cria algo ou da cabeça ou com referências próximas e tudo mais, se você só está desenhando desenhos onde a pessoa te passa a descrição, que é o caso das comissões, que está certo, tem que ser assim mesmo, mas se você só está desenhando isso todo dia e não está todo dia desenhando também algo da cabeça, nem que seja forçado, nem que fique ruim, você não vai ficar bom nisso. E se você fazia e deixou de fazer, você vai piorar. Decai, né? Você decai. Esse cara decai. Então, o caminho, na verdade, é você tentar encaixar, que aí a gente chega nessa coisa de por que você tem que se considerar um cliente. Você tem que considerar que é um trabalho que você tem que fazer todo dia, que seu cliente é chato pra caralho e hiper exigente. Entende? Que esse cliente, que é você, é muito chato, hiper exigente e exige atualizações diárias. Então você tem que ser esse tipo. Paulo, mas Giovanna faz isso? Faz. Giovanna não tem tempo pra porra nenhuma. Todo dia Giovanna tá desenhando pra ela. Eu não tenho tempo. Eu tenho não sei quantos trabalhos de clientes diferentes, de editora, de todo tipo sem imaginar, mas mesmo assim eu tô aqui. Café tá chamado Maciota. Vários jogos. Usa Samantha Raio Laser Mago Agiota. Apesar de que Mago Agiota já é maravilhoso. Não, Mago Agiota já tá muito bom, não precisa. Pois é. É um nome pequeno, fácil de pegar. Se você virar um artista famoso, pô, todo mundo vai adorar. Se você virar um artista internacional famoso, todo mundo vai adorar seu nome. Sim. Aí, entendo. Aí deixa eu ver o resto. No momento que comecei a focar em estudar desenho para trabalhar na área, a cobrança em mim mesmo ficou muito grande e acabei perdendo um pouco a vontade de desenhar. Comecei a me interessar mais por outras coisas que considerava como hobby. Por exemplo, a academia. Sinceramente, ainda estou com esse sentimento. Mago Agiota, mas isso é algo que você tem que descobrir de você. Porque só quando você tenta algo de verdade é que você descobre se você gosta. Sabe? É assim mesmo, não se preocupe não. E se você chegar à conclusão que não é o que você quer fazer, tudo bem. Não significa que você não pode mais desenhar na vida, mas que você desistiu disso como profissão e que você pode desenhar por diversão. E quem sabe até ganhar prêmio. Porra, o cara que ganhou o prêmio que era da Hungria com a gente fina, ele é funcionário de banco. Ele não é desenhista em tempo integral. Ele até publica uns negócios, mas tipo assim, não é a profissão número 1 dele. E ele trabalha com duas coisas super legais. Além de ser bancário, ele trabalha com répteis. Com sapo, com insetos. lagarto, inseto.
E ele desenha bem pra caralho. Sim. É show. Olá, Bujudinho. Peraí, Bujudinho. Vamos todos cantar de coração. É Vasco. Vasco. O Vasco empatou. É, o Vasco empatou, mas comemorou como se fosse final de Copa. A Viu? festa foi grande. A festa foi grande. Parabéns, Nunca Vasco. decepciona e decepcionado. Parabéns. Pronto, eu vou dar um exemplo comigo. Eu passei por essas coisas todas. Teve uma época que eu só queria trabalhar e quando eu só tava no trabalho, queria saber desenhar, não. Eu ia dormir. Não. Eu ia dormir direto. Fazer qualquer coisa, mas... Jogar. Eu ia fazer qualquer outra coisa. Só que eu fui ficando cada vez mais triste e irritada, sabe? Não fazia nem sentido mais fazer as coisas pra mim. E uma das coisas que eu mudei foi... Eu sempre amei muito Pixiv. Sempre invejei muito aquele povo. Ainda invejo, né? E na época, tipo assim, era como ela tinha parado. Não era no ponto que ela era uma má desenhista, mas ela não era como... Tipo assim, ela não olhava pro Pixiv e dizia, eu faço perto disso, parecido com isso, com ninguém ali, sabe? Eu tinha parado de me De comparar, acreditar de acreditar que eu ia conseguir, de acreditar que eu ia chegar num ranking de qualquer coisa ali. Eu fiquei... Aí eu parei pra pensar, meu amigo, eu tô desistindo? Será que eu tô desistindo? Porque eu sonhava muito forte com isso, com essas coisas assim. Aí eu fui mudando. Uma das coisas que eu fiz em relação a mim mesma foi parar de postar commission no Pixiv. Tem praticamente zero. É uma ou outra que Paulo diz, aí bota aí no Pixiv isso aí. É ele que me diz. É porque Aí eu vou e boto. foi o combinado entre a gente. Giovana só pode postar o que ela gostar. Sim. Tipo assim, que não pode ser commission, ou o que eu disser pra postar. É. Porque meu olho é melhor do que o E dela, aí- nesse sentido, aí vale a pena. Aí pronto, eu passei a fazer mais coisas minhas e colocar no Pixiv só minhas coisas. Tipo assim, pra tirar aquela imagem de só commission e o meu Pixiv ficar Antes alimentado era só putaria, né? No final das contas. também, né? Aí era, eu vou ficar conhecida por isso? Aí não, eu comecei a fazer aquelas primeiras imagens que eu fiz sobre café. E eu quero fazer cenas, eu quero fazer mais fanart sobre Pokémon, que eu também Aí, tinha de repente, parado. Pixivision, ranking De repente eu alto. comecei a conseguir as coisas, poxa, e a Aí minha. Clip Studio veio. E a minha galeria ficou mais recheada do que eu gostava. E não daquilo que os clientes empurravam pra mim. A outra coisa que a gente fez, esse canal aqui maravilhoso, Twitch. Maga Giota, por que você acha que eu faço time attack? Por que você acha? Pra exercitar o músculo cinzento, né? Ó, tem um negócio essa semana que eu tava comentando com Giovana, porque diga. Giovana, a gente finalmente comprou a bateria nova de Giovana, né? Que é uma bateria eletrônica, porque antes a gente tinha uma bateria acústica, né? Linda bateria que a gente tinha. Nossa, era uma Pure maravilhosa, ainda sinto saudade dela, às vezes eu fico pensando, né? Porra, meu irmão, a gente Era vendeu uma Pure. Mas aí eu comprei uma bateria eletrônica, muito boa, da Nux, pra Giovana treinar. Já faz uns 2 anos que Giovana não pega numa bateria. Giovana chega a estar assim meio com medo, né, de pegar na bateria, porque, poxa, faz tanto tempo que não pega na bateria. E realmente, porque quando você vai pegar num negócio que você não pega há muito tempo, vem aquela, assim... Inseguranças e tal. Só que Giovana foi pegar, aí eu disse, ei, toca essa música aqui. Ela, vixe, faz tempo e esse aqui era o ritmo mais difícil. Foi fazer, o ritmo saiu fácil. Adivinha por quê? Porque quando ela tinha ainda outra bateria que treinava esse ritmo, ela treinou bastante e ficou no cérebro, que tipo assim, numa memória, né? Quando ela foi pegar de novo, o cérebro já venceu essa música. O que falta agora é ter a musculatura. É constância. É constância, que é para a musculatura aguentar o tempo da música. Mas o cérebro já pegou. E aí ela, poxa, como é que isso aconteceu? Aí eu fui explicar que existe que o seu cérebro, em coisas que você faz e treina por um bom tempo, ele continua treinando, mesmo sem você. Sabe a questão do violão? Pronto, violão,
Todo Violão mundo tem também. dedo aqui, todo mundo tem dedo aqui. Mas se eu disser pra você, faça um Fá, e você nunca tiver feito um Fá, Vai ser mesmo que eu feio. mostre os dedos, os seus dedos não se alinham. Mas se você tiver tentado, sei lá, durante uns 3 meses treinado esse Fá, ter parado e voltar, você vai conseguir fazer o Fá. Porque o seu cérebro não parou de tentar. E aí, as sinapses que ligam esse movimento, elas vão estar lá construídas. Vai faltar só você agora treinar o músculo para aguentar. E isso é interessante, porque isso é um negócio que, se você for ver na fisioterapia, é parecido. Daquele negócio da pessoa voltar a andar. Você lembra o movimento, mas você não está com a musculatura. É diferente de alguém que nunca teve um movimento. Se uma pessoa, por exemplo, nunca teve perna e ganha uma perna, ela tem que aprender a andar como uma criança. Mas já uma pessoa que teve um acidente, perdeu os movimentos da perna e está voltando a ter os movimentos, aí ela lembra, o cérebro faz a sinapse, normalmente vai acontecer coisa de exagerar e ela tem que reaprender a andar, mas as sinapses estão lá, entendeu? Tem a memória muscular também, mas a memória muscular é uma memória que fica no músculo. Essa que eu estou dizendo é uma ligação que faz do cérebro, que mesmo que você não esteja treinando o músculo, mas o cérebro já treinou o movimento, ele já te preparou para que quando você pegue aquilo de novo, pelo menos a parte de pensar... Sim, você vai pensar mais rápido. Ó, tem que fazer isso. Sim, exatamente. Então, assim, isso acontece do mesmo jeito aqui, nessa atividade. Se vocês continuarem praticando, mesmo, por exemplo, se hoje você praticou um tipo de desenho e amanhã você está praticando outro, quando você voltar, vai ser sempre mais rápido. Vai ser sempre mais rápido. Giovana, por exemplo, está ficando rapidíssima aqui na aquarela e já tem até um tempinho que ela não estava pegando na aquarela, mas ela já está ficando muito mais rápida porque ela teve um período, que foi esse período do final do ano, começo do ano, que ela pegou em aquarela todo santo dia. Então ela não tem mais as inseguranças que ela tinha quando começou a pegar. Isso é normal, gente. Então, assim, principalmente voltando para você, Maú, também, que tem que treinar, tem que botar, tem que se colocar para treinar. E esse treino você tem que encarar que é um treino pago. É um treino pago do cliente mais chato do mundo, que exige atualizações diárias, que está em cima de você no seu cangote e que não aceita qualquer trabalho. Pronto, pra vocês terem uma ideia, aqui a gente tem uma casa, como mora só eu e Paulo, então é assim, ela é grande, né? Todos os cômodos tá de um jeito que eu consigo desenhar. Tipo, aí tem o estúdio principal, que tem essa mesa aqui, tem o computador ali, é a parte que eu trabalho, mas eu também faço minhas coisas. Se eu vou pra sala, se eu for pro sofá, tem uma mesinha perto. Se eu for pra mesa da cozinha, tem a mesa da cozinha. Também posso desenhar. Aí a gente sobe a escada. No quarto tem um travesseiro triangular e tem um travesseiro para apoiar ou a tablet ou um caderno. No outro quarto também tem um antigo estúdio que tem um computador, tem um notebook de alta geração, tem a mesa mais que Giovana usava até recentemente para desenhar. Tem o computador, tem a tablet, tem papel, ou seja, a gente fica criando essas coisas para não perder isso. E no carro que a gente levava, quando não tinha tablet nem nada, no carro da gente tinha sempre estojo com lápis e tudo. No carro. E um sketchbook, pelo menos escondido no carro, porque se ela esquecesse... Se eu esquecesse, tava lá. Tava lá. E dependendo do dia que já teve, a gente saiu e eu achava que ia sair rápido. Aí a gente foi para um shopping, eu acho. Aí eita, vamos demorar. Foi o que eu fiz. Eu fui na papelaria, comprei um caderno. Comprei um sketchbook. Um novo sketchbook. Um sketchbook e um lápis. Pronto, é assim. E assim, você, assim, no começo parece extremamente forçado e todo mundo acha você maluco. Mas depois fica normal. Não, você o pessoal que se normal. acostuma com sua maluquice. O pessoal que se acostume. Não, aquele cara ali... Já perdeu algum sketchbook? Vários? Desenha. Já perdi vários. Estojos também já perdi. Mas o objetivo não é manter sketchbook, não. O objetivo é desenhar.
Porque o que não pode tipo assim, o que você não pode perder, pronto, se um dia alguém chegasse, roubasse todas as obras da gente e tal, não tem problema não. A gente sabe fazer do zero. Sabe, a habilidade de fazer um negócio é muito boa. Eu assim, vou agora falar um pouco por mim. Eu escrevo, gente, eu escrevo profissionalmente já há um bom tempo nisso. Eu já tive poesia roubada por professor de português, eu já tive conto jogado fora. Histórias completas jogadas fora também. Eu nunca tive apego a nada disso aí, não. Sabe por quê? Porque eu sempre pensei assim, eu sei fazer outra. E a próxima vai ser melhor do que a anterior. Sabe? Você tem confiança que o material é a melhor coisa do mundo? Não é essa confiança. Mas eu tenho a confiança de conseguir fazer. Se aquilo vai ser melhor que o Tolkien, nem eu acredito nisso. Que vai ser melhor que o Tolkien, o George Martin. Não é isso. Mas eu estou aqui como profissional, eu estou aqui para fazer o melhor trabalho possível, sabe? Então, assim, o único impedimento que eu tenho de escrever é porque hoje eu decidi que eu não vou mais perder tempo escrevendo texto sem desenho. Por quê? Porque isso gente, é chato. Para você ser escritor. Só escritor no mundo já é meio chato. Assim, chato de difícil. Porque quais são as dificuldades, Paulo? Cara, as primeiras dificuldades é porque quem começa pagando seu livro é você. Não é mais ninguém, não. E aqui no Brasil, só quem lança livro é filho de alguém. É a própria pessoa que... Aí, Paulo, você diz isso baseado em quê? Eu conheço a droga do mercado. Infelizmente, eu já trabalhei com... Eu sei como é que as editoras fazem. Eu sei, inclusive, porque elas publicam esses livros. É muito jabá. E, assim, mesmo... Eu não vou dizer que não tem quem ganhe dinheiro com isso. Tem. Mas todo mundo foi meio jabá, sabe? Não teve um cara que foi descoberto porque era um ótimo literato e ganhou, não. Se você pegar até os melhores literatos do Brasil, sei lá, Machado de Assis, Guimarães Rosa e tal, ou o cara tinha dois empregos, tipo, ele era alguma coisa e escritor, ou ele era um cara das letras, tipo assim, um cara formado em letras, que também escrevia, porque tipo, é meio caminho andado e vale a pena, porque você fica no meio acadêmico. Fora disso aí, é médico, advogado se autopublicando. Ou filho de alguém. Não é o ganha-pão escrever. Escrever é o extra, né? Escrever é o extra. Então, assim, até no meu caso, você sabe como é que eu quero publicar livros meus? É assim mesmo. Eu pegando, rapaz, eu tô com um roteiro aqui, pronto, eu tenho uma novela aqui que eu escrevi há muito tempo, que depois eu quero publicar. Só que minha luta agora é porque eu não quero publicar primeiro no Brasil, não. Eu quero publicar na França. Por que na França, Paulo? Porque na França eu já publico quadrinho. E para mudar de uma função de editora para outra é relativamente fácil. Se eu conseguir botar isso barato, eu consigo publicar o livro lá. Se eu publico o livro lá, mesmo que esse livro não seja um best-seller e tudo mais, mas eu trago para o Brasil como um livro publicado na França, eu sou um novo Paulo Coelho. Porque é assim que o Brasil encara as coisas que são publicadas de fora. O nome você já tem eu tenho metade, você eu tenho é Paulo. Só não sou Coelho. É Tubarão. Paulo Tubarão, é verdade. Porque lá em Mossoró eu tinha esse apelido. Paulo Cadê Tubarão. A bateria aqui pra fazer? Mas eu botei uma bateria aí. Então assim, gente, da minha experiência, e agora eu vou falar de atividade de novo, né? De atividade, eu não tenho problema de escrever. Quando o meu editor pede alguma coisa, eu digo, certo, você quer de quantos volumes e quando é que você quer receber? Paulo, mas você está sempre inspirado? Sim e não. Sim e nunca? Sim e nunca. Por que sim? Por que essa resposta, sim e nunca? É o seguinte, gente. Eu não dou... Eu tenho um milhão de histórias aqui na minha cabeça. Para essa história ficar boa, tem técnica. Mesma coisa desenho. Tem técnica. Mesma coisa. Eu posso escrever, pronto, a gente está escrevendo uma história de café. De dia a dia, de uma menina universitária que está trabalhando na cafeteria do tio.
Se eu boto uma sinopse só assim, parece extremamente desinteressante. Só que não é bem assim que funciona. Tem técnica para você escrever sobre tudo. Tem técnica para você escrever quadrinho como os japoneses gostam, tem técnica para escrever, para fazer quadrinho como os coreanos gostam, como os franceses gostam, sabe? E tudo isso tem que ser analisado, ser colocado em pauta e aí adaptado para o tipo de história que você quer fazer. Então, o roteirista é um cara que consegue trabalhar esses aspectos. Então, assim, eu tenho uma história, por exemplo, hoje eu tive uma ideia do caralho que eu discuti com o Giovanni, eu achei uma ideia massa, dentro de um tema bem modinha, assim, que todo mundo acha modinha, que é Isekai e tal, mas eu pensei numa coisa que cara, não vi ninguém fazendo isso. Acho interessante, vou escrever uma proposta e vou levar para o meu editor. Só que como ela vai ser feita aí, tem milhões de possibilidades. Tem milhões de possibilidades. Mas aí, por exemplo, com o Giovanna, como o Giovanna não tem todo o tempo do mundo, e hoje em dia vale muito mais a pena eu escrever algo que vai ser transformado em história em quadrinhos, do que ficar escrevendo palavra num país que ninguém lê, então eu tenho que esperar a Giovanna. E como eu sou uma pessoa que não tem besteira para escrever, eu posso escrever a qualquer momento, normalmente é assim, Paulo, eu vou ficar livre amanhã, beleza, o roteiro tá pronto. Eu escrevo o roteiro no dia. É assim que a gente tá escrevendo o Really Shots with Coffee, o Shots with Coffee também, e o Back to Black. Eu tenho um panorama na minha cabeça, eu tenho a história completa na minha cabeça. O que eu vou montando é as situações, só isso. Deixa eu ver, da live de criação de roteiro. Fumelon, na verdade, eu posso fazer uma live de criação de roteiro, mas assim, se você quer aprender alguma coisa de roteiro, é melhor que você veja mesmo material técnico. Eu acho que ninguém perde tempo se estiver vendo material técnico, isso de qualquer coisa, de desenho, de roteiro, de animação, você não perde. Porque, assim, ficar divagando sobre as coisas é muito besta. E isso não necessariamente vai trazer algum conhecimento para você, sabe? E se eu fizer uma live de roteiro, eu vou ficar divagando, porque técnicas, eu vou dizer para você, estude John Truby, sabe? E estude... agora eu esqueci até o nome. Estrutura de 3 artes, do Sid Fire, sabe? Vejam os manuais de roteiro japonês, como o do Araki, o do próprio Osamu Tezuka e o do Akira Toriyama. Tá, assim, roteiro você pode ver muita coisa. Você não precisa se ligar em nada disso, não. Fora e ao mesmo tempo você precisa ler muito. Ler muito, se você quer escrever para desenhar, você tem que executar muito mais do que ficar ouvindo a pessoa conversar. Você não vai fazer uma história amanhã, depois de assistir uma live com o Paulo, escutar Paulo o dia todinho. Amanhã você não vai fazer Mas você pode escrever até antes de eu falar ou de qualquer cara desses falar. Porque escrever é um ato de criatividade por si só. E quando você começa a escrever, você começa a ter os desafios. É um negócio que eu digo para desenho e vou dizer para roteiro também. Você quer começar a fazer um roteiro? Primeiro escreva. Quando você encarar a dificuldade, é que você vai atrás da resposta para vencer aquela dificuldade. É muito melhor do que você tentar estudar muita coisa, porque senão são muitos conceitos. E quase todo estudioso que eu conheci não consegue fazer. Detalhe, todo estudioso de desenho, de roteiro e de qualquer outra coisa. Ele é só estudioso. Ele vira um ótimo crítico, mas um péssimo profissional. Porque ele só estuda e não encara os desafios. Então, eu recomendo que você encare o desafio. Primeiro, se for escrever, escreva. E aí, tudo aquilo que você não gostar, você vai ver porque não tá bom. Ou até nas próprias críticas de pessoas que você gosta e que fizeram críticas que você considera construtiva. Então, Paulo, que já cheguei a considerar que minha falta de tempo talvez seja porque eu demoro demais para finalizar um trabalho. Levo em média uns 4 dias para finalizar a ilustração completamente renderizada. O problema é a minha falta de foco, levando muitas vezes
levanto muitas vezes durante todo o processo. Não, isso daí não é falta de foco não, Mauro. Nem se preocupe. Você tem que levantar muitas vezes durante o processo. Se você não levantar, você vai ter um problema muito grande estomacal, Sim. de coluna Sim. e de outras coisas. Na verdade, Eu toda tenho vida que todos. você se levanta, é seu corpo pedindo, viu? Eu tenho todos esses É o seu corpo pedindo. E não tem problema não. O seu tempo de renderização é 4 dias, então são 4 dias. Mas tente pensar esses 4 dias de uma forma diferente. Como é que eu vou sugerir? Tipo assim, quantas horas nesses 4 dias são de trabalho? É isso que você tem que entender. Quantas horas são trabalho, quantas horas são comer, quantas horas são malhar, você gosta de malhar. Isso, você tem que quantificar isso aí. Quantas horas você está passando em cada atividade. E aí, quantas horas você pode desprender para fazer esse outro serviço, que é um serviço para você. Exemplo. Digamos, pronto, você passa 4 dias numa commission, né? Aí, no primeiro dia, você fica 8 horas lá na commission. Pá. E pensando, eu ainda vou ficar nela mais 3 dias. Já que são 4 dias e não só, será que essas 8 horas que você passa nessa comício, você não pode, sei lá, ficar 6 e 2 pra você? Será que isso não é possível? Você já pensou nisso? Tipo assim, segunda-feira é 6 nessa ilustração, eu vou tentar chegar em tal etapa dessa comício, depois eu vou parar. Por quê? Porque parar é bom. Você demorar uma semana assim, ok. Porque você vai falar com o seu cliente, eu não sou mais rápido que isso. O cliente entende, ele vai entender. E aquele tempo que sobra durante o seu dia, tire para você. Sei lá, você quer fazer um quadrinho. Então essas 2 horas aqui eu vou fazer o nail, eu vou fazer um storyboard aqui. Próximo dia, você faz tal e tal coisa do trabalho. Para, descansa do trabalho, agora é sua vez. Ou é isso. é isso. Não sei se você já pensou assim. Pode ser uma dica. Pode ser que funcione para você. Deixa a porta aberta para Que é aquela coisa, já que demora 4 dias, é só você dar um prazo de 1 semana pro seu cliente e você manejar o seu dia a dia para desenhar para você. Sim. Quase certeza que isso funciona. Mas é por isso que eu tô até perguntando, porque eu não sei se é 4 dias de 8, por exemplo. Será que é 4 dias? Mas quantas horas? Por isso que eu tô dizendo, quantifique. Quantas horas você passa realmente nesse trabalho. No trabalho. Então você tem que quantificar isso. Assim, gente, o ideal é que vocês tenham tudo na caneta, assim, quanto tempo eu passo, quanto tempo eu me levanto, quanto tempo eu passo almoçando, tudo mais. Tem que estar regradinho. Essas mesas altas já vendem e vende aqui no Brasil e entrega em todo o Brasil, viu? Não é bem uma mesa alta, é uma mesa que ela é ajustável. É bem legal. O mangaka que ele viu foi o Yoshikado e ele mesmo fez a mesa. Sim. Tem até no YouTube, ele gravou. Mas é melhor essa daí que você ajusta. Mas é mais fácil você comprar a mesa, você não precisa fabricar a mesa. Ele fez porque ele é maluco. É porque ele é meio marceneiro, né? Uhum. É habilidoso o bichinho. Então... Tá saindo. Tá saindo. Mas eu ainda digo assim também, indo nessa mesma questão do Mao, eu acho até, Giovana, que ele deveria dedicar mais tempo a ele do que a um cliente só. Não entenda isso errado. Por exemplo, se você vai dividir 6 horas do dia, 4 horas de trabalho, 2 horas para você, tudo bem. Mas se for 4 horas para um cara só... Tipo, será que ele merece tudo isso? Será que ele merece tudo isso? Não era melhor você lutar 4 horas para você e 2 para esse cara? Ou 3? Já que demora vários dias. Já que vai demorar vários dias. Por quê? Porque você precisa melhorar. E quanto mais rápido você melhorar, melhor. Quanto mais você treinar para você vai ficar mais rápido. Você vai entregar os clientes mais rápido também.
Indy é o desenhista daquele mangá lá, o Tsugomomo. Ele sempre faz live no YouTube. Aí no canal dele tem um vídeo dele montando a mesa. Mas eu recomendo você quantificar. Mesmo que você não seja como a gente assim, mesmo que você não cobre a hora, mas usar o reloginho é bom. E quando você for treinar também, pra você ter uma ideia do quanto tempo você leva nas coisas. Então? É, mas eu vou avisar. Tá bom. Yoshikado, se eu não me engano. O mangá dele é o Tsugumomo. E aí, quando você se habituar, né, vai ficar mais fácil começar suas coisas. Às vezes eu acordo, na verdade não é às vezes, é sempre. Eu acordo, penso, peraí, eu vou fazer o que hoje? Né, hoje é, se for a quinta-feira, na quinta-feira obrigatoriamente a gente colocou que vai fazer um capítulo do Little Shorts, que é o forcoma que a gente faz. Então ele tá dentro, né? É X horas de trabalho, fazer o Little Shorts e encaixar a coisa pra mim. Às vezes eu fico fazendo desenhos assim, quando eu levanto, venho pra cá, ligo meu PC, aí ele vai, né? Fica lá a maquininha girando, aí eu penso, rapaz, meu computador tá ligando, eu tô aqui na cadeira, vou fazer o quê? Aí eu pego um caderno desse e já fico riscando alguma coisa. E assim eu vou seguindo. Às vezes eu tô trabalhando e tá muito chato, sabe quando dá um negócio assim, poxa, eu não queria trabalhar agora. Aí, sei lá, faço 1 hora e pauso, desenho um pouquinho pra mim, que é por isso que é interessante o time attack, né? Você bota no reloginho, eu vou pausar por 30 minutos. 30 minutos são meus. Aí você esquece do trabalho, faz alguma coisa pra você, desenvolve alguma coisa. Mesmo que não termine, mas às vezes você tá com aquela ideia lá no fundo do cérebro e quer começar. Como o Paulo tava falando, isso no começo é mais difícil, porque você acha que tá errando. Tipo assim, não tô trabalhando, eu tô errado. Mas não pode ser assim. Então você vai forçar no início, mas depois vai ficar natural. Que bom, Melon. Eu nem vi como é que ficou o curso editado, mas certeza que ele é muito melhor que o primeiro. Certeza.
vocês que escolhem a plataforma, é reunião. Várias e várias e várias reuniões. Eles perguntam o que é que a gente tá afim. Eles falam o que é que o povo talvez esteja afim, né? É meio vai e volta isso aí. Eles tentaram empurrar umas coisas assim que a gente não queria fazer. Aí tá, mas por que, ó? Por causa disso. Vai contra o que a gente pensa, não é bem assim, lá, vou fazer assim, você sabe, pronto, aí chegou nisso. Aí chegou nisso aí. Por exemplo, a gente não quis passar direto para quadrinho, porque não fazia sentido, enfim, do nada. Porque como é uma plataforma de cursos, né? Se a gente pulasse, por exemplo, desse primeiro para retrato com Procreate, do nada, colorido, não fazia sentido, porque se a pessoa quisesse pegar a gente do começo e ir seguindo, não ia ser um pulo muito grande. Aí o que a gente tá querendo ali é pegar bem no básico mesmo, porque assim a gente pensa que é mais importante você aperfeiçoar o básico e ficar no básico todo dia. Assim, não sei se vocês estão me entendendo. Quando eu digo básico, não é ruim, não é amador, mas são conhecimentos básicos. Mas se você domina os conhecimentos básicos, você vai ficar bom. É um bloco de madeira maciça aí pro teu pai, viu? Que bom, ele vai ficar doidinho. Vai adorar. Eu gostei, velho. O Fumelão perguntou sobre o negócio da doméstica. Eu tava explicando assim que eles até queriam, faz agora retrato colorido no Procreate, coisa assim. Eu adoraria. Aí, certo, mas não faz sentido lógico, né? Não faz sentido lógico no crescimento passo a passo do aluno, assim. Agora sim, tem o perigo de o próximo ser isso, depende da doméstica, na verdade. Só porque que a gente dá as propostas e eles em tese dão uma contra-resposta. O que é que eles acham que deveria ser e tal. Sim. E aí eu tava dizendo que a gente não quis também pular de um para quadrinho. Ia ser um pulo muito grande. Não, um pulo enorme não dá. Ou então, daquele hiper básico para cores. Sendo que cores é muito complexo já. Assim, precisaria de muito mais etapas. Gente, é porque é o seguinte, se a gente não fizer essa escadinha, os cursos não vão fazer sentido. Se a gente faz um direto de quadrinhos, só que você não sabe desenhar, você não sabe compor cenas, você não sabe arte finalizar, como é que isso não se ensina em 1h30? Entende o que eu estou dizendo? Porque o curso, se você pegar todas as aulas, dá mais ou menos 1h30, no máximo 2 horas. Então, os conceitos, de certa forma, são comprimidos para algumas coisas, mas se a gente trabalhar conceitos muito bem, dá para ficar nesse tempo, mas não daria para você complementar um quadrinho. Porra, para você fazer quadrinho, você tem que saber desenhar figura humana, você tem que saber desenhar cenários, você tem que saber pegar referência, você tem que saber arte finalizar, tem que saber trabalhar com retícula. Poxa, isso não é uma coisa que alguém vai aprender em 1h30, entende? Sabe? Então, se a gente fosse fazer de quadrinhos, seria um curso avançado, que a gente faria a exigência da pessoa ter feito alguns desses outros cursos, como uma faculdade, né? Você não vai aprender, por exemplo, numa faculdade de engenharia mecânica, elementos de máquina, sem ter passado por edificações, sem ter passado por resistência dos materiais, por ciência dos materiais, metalografia, sabe? Por quê? Porque não faz sentido. Você vai precisar de conhecimentos que dependem dessas outras áreas e que na hora que o cara for te ensinar, você vai ficar boiando. Deixa eu ver o que mais.
falando de curso, eu esqueci de pagar o boleto. Pague seus boletos, viu? É. A maioria das pessoas deve ter dificuldade em desenhar cenários. Eu acho que é uma dificuldade normal, inicial. Inicial. Só inicial. Na hora que você aprende, cara, eu digo pra você, esse curso que a gente fez da doméstica de cenários é o melhor curso que a gente fez sobre cenários até agora, inclusive de cursos que a gente dava com muito mais hora. Por quê? Porque ele tá no ponto, cada coisa, não se perde tempo ali, sabe? Você não perde tempo, não tem nenhuma enrolação, não tem nem gaguejo, nada. É só o conteúdo direto e os exercícios certos. Então, eu considero, ele nem vende tanto quanto de personagem não, viu? De personagem vende muito mais. Mas ele é um curso que é garantia de que o que você vai aprender ali, você vai conseguir aplicar. Eu acho que foi até um nome bom porque eles colocaram cena e não cenário. Sim. Eu acho que é até melhor, causa menos confusão. Mas foi cenas que a gente definiu. Cenas, né? Foi. Certo, Maô. Gostaria de saber como vocês organizam todas as encomendas de vocês. Atualmente abro mensalmente. Vixe, No subiu entanto, mas aqui. eu leio o resto. Calma. No entanto, estou considerando abrir vários slots para clientes, algo equivalente a 2, 3 meses e ir finalizando conforme a lista de espera. Mal, deixa eu te dizer o problema desse modelo. O problema desse modelo é porque, assim, você abrindo 2, 3 meses, mas é um dinheiro que você vai pegar no mês, gastar no mês, mas é um trabalho que vai continuar durante 3 meses. Mas os boletos vêm quando? Mas os boletos vêm como? Vêm mensalmente. Então não é ideal que você faça isso. O ideal é que você seja capaz de aumentar a velocidade do trabalho que você faz, porque existe espaço para crescer. Você pode... É que nem na arte marcial, o desenho ele tem muito movimento inútil. Ou nem movimento inútil, mas movimento lento. Você tem que tentar aumentar a eficiência do que você faz ao invés de aumentar... Ou seja, para conseguir terminar trabalhos mais rápidos. Claro que tem um limite, você só consegue reduzir até determinado ponto, que seria o máximo de eficiência que alguém consegue chegar. E também tem aquela, mesmo que você tenha um trabalho que seja mais complicado, sei lá, um trabalho com 5 personagens, um cenário grande, ele vai demorar mais. Mas não é todos, você vai, normalmente, com o começo, você tem vários pequenos e um outro grande. Pelo menos comigo é assim. Sim. Inclusive, deixa eu dizer quais são os tempos ótimos, porque existem tempos ótimos. O ideal é que você consiga pelo menos um personagem, no máximo, um personagem com colorido, numa renderização simples de cel shade. Esse personagem no máximo pode demorar 4 horas. Se for arte finalizado, 2 horas. Entendeu? Tipo assim, esses são os tempos ótimos. É daí para baixo. E aí você vai gerenciando trabalhos que demoram mais, trabalhos que demoram menos. O resto é experiência, porque se você tiver, quanto mais trabalhos você faz, mais rápido você fica. Mas para fazer um trabalho mais rápido, você tem que dominar o desenho, a ferramenta de desenho. Por exemplo, se você usa Clip Studio, você tem que saber qual é a ferramenta que você está usando e usar ela da forma mais rápida possível, de forma a perder menos tempo em etapas que são as etapas mecânicas. O que são etapas mecânicas? Por exemplo, colocar a cor chapada, que é a cor base do personagem. Existe uma maneira de fazer isso mais rápido? Se existe, e você está fazendo a mais lenta, você tem que tentar diminuir esse tempo. Entendeu? Pode cortar, viu, Fumelão? Vocês podem fazer clipe também. Porque eu acho que eu já passei do tempo do clipe. Eu ia apertar aqui, mas poxa, já deve ter passado. Mas eu fiz um quando você tava falando da memória. Inclusive, todos esses clipes, quem quiser publicar no próprio canal no YouTube, pode publicar, só marca a gente, tá? A gente não vai dar target, pelo contrário. Por favor, não façam que nem uma pessoa que me respondeu no Twitter. Isso eu falo depois. Pronto, é o seguinte, para clipar, fica embaixo da tela. Não tem a tela que vocês estão assistindo a gente? Aí tem tipo uma claquezinha de cinema. Se você clicar ali, aí aparece para clipar. Só que ele só clipa 30 segundos para trás.
Por isso que você escuta a frase, se você achou super legal, você vai lá e clipa, na hora. E clipa que faz o vídeo, tá? Fiquem à vontade. Podem baixar o vídeo, podem fazer o que quiser. O YouTube, inclusive, também está com essa ferramenta. Pronto, quando o vídeo for postado no YouTube, tem no YouTube você também. vai poder, se você quiser, você pode assistir. Chegando nessa parte, pode clipar e postar no seu canal. Eu não sabia que tinha isso no YouTube, ó. Pois é, dá até pra fazer uma playlist própria, com os Sim. próprios clipes. Não façam isso. Se vocês fizerem isso, eu dou maior valor, porque quando vocês fazem isso, vocês também ajudam. E a gente quer que esse tipo de conhecimento que a gente está botando aqui, que ele se espalhe mais, porque a gente quer ver mais gente conseguindo fazer as coisas dando certo. Então fiquem à vontade para clipar e botar no canal de vocês. Pode tirar de contexto, desde que não seja como ofensa, depreciativo, tudo bem. Pode fazer brincadeira, pode botar YouTube Pub, tanto faz. Não, cara, eu não tenho nada contra. Desde que não seja depreciativo. Isso. Ou então que você inventa uma mentira em cima, aí é sacanagem. React pode dar, porque React é uma coisa legal. Que não tem jeito. E nem React negativo eu sou contra não, viu? React é bom. Até porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que o cara que te critica traz mais gente pra você do que o cara que fala bem. Então eu não tenho nada contra React negativo. Que é diferente de fake, né? Que é diferente de fake. Transformar numa mentira já não é legal. Que pensamento agiota, nossa. Pronto, agora completando a resposta do Mago Agiota. A gente deu essas dicas, né? Como é comigo? Comigo é semanal. A minha programação é sempre semanal. Exatamente. Tipo, de segunda a quinta é uma coisa, sexta eu tenho programação aqui. Aí minha agenda muda um pouco. Essa próxima sexta, inclusive, vai ter live, viu? Vai ter. Por que não teve sexta? Porque a gente tava virando o relógio biológico da gente. E também declarando imposto. E aí, ao invés da minha semana de trabalho ser de segunda a quinta, ela foi terça a sexta. Por isso que eu não tava aqui na sexta. Mago Agiota, você ainda tem a chance de clipar antropofagia lá no YouTube. No YouTube, é mesmo. Daqui a 2 dias vai entrar esse vídeo e você pode ir lá, dá o like, compartilha e mete logo no seu canal, pô. Faz aquele comentário. Porque se o seu canal tiver mais view que o meu, você vai conseguir monetizar seu canal. Aliás, a gente tá perto de monetizar o YouTube. Faltam menos de 1000 horas. É porque esse negócio do Watch Hour... Demorou, viu? Quantos anos? Tá bem pertinho, tá menos de 900. Foram vários anos, de pouquinho em pouquinho. Pois é. Não, o pior é porque antes era monetizada, a YouTube fez aquela mudança, né, todinha, deixou de ser. Nosso canal, a gente praticamente jogou fora. Até que, não, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente começou a fazer essas lives aqui, e a alimentar de novo lá, e começou tudo de novo. Tem mais alguma coisa? E a gente tá postando os quadrinhos lá. Esses quadrinhos que a gente tá postando, eles vão ter uma versão compilada quando chegarem num determinado volume também. Que aí quem não quiser ler o quadrinho na internet, porque prefere com voz de robô do Google, aí feminina. Pode... feminina. É. Aí pode ler o quadrinho lá, né? Voz robótica feminina. Voz robótica, porque eu não vou contratar uma dubladora, eu não sou rico. Nem dublador. Nem dublador, Se eu fosse dublador, eu dublava a minha voz feminina maravilhosa. Oi? Olá, Giovana. Que coisa gay. Foi, Paulo? Porra. Tem até respiração do robô, né? Blip blop. Meu amigo. O João faz milagre aí. Olá, oi, tu. Tá muito azul pra Quase mim. que eu não lia. Não. I'm blue e daradidarirau. I'm blue daradidarirau, durarurirau. Meu amigo.